Já Pode temos. rodar, por favor. No programa de hoje, vindo diretamente de Dois Irmãos, o homem que está sacudindo o Congresso. Sacudindo a jaca, deu uma rebolada e vai, eu e você nessa balada. O terror da canhotagem, o cientista político, jornalista e deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Me vi 10 cacetim. Marcel Van... Se falar, viu? Pegou no pulo. Muito bem, ó, claro. Presença ilustre. Ó, deixa eu passar aqui, Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten é o nosso convidado de hoje. Ele, jornalista, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, tá aqui hoje batendo um papo com a gente. Ele tá lá você tá na CPI do... Nos tiraram das... CPMI, tá funcionando. Tá Agora sim, agora sim. Nos tiraram da CPMI, na verdade, né, do Rio de Janeiro. Era pra gente ter vaga lá, era pra ter vaga na CPI do MST, em todas, na verdade, mas o Lira e o Pacheco decidiram tirar a vaga do Novo. Ah, é? É. Mas qual a explicação? Olha só, nós temos direito a uma vaga de rodízio, que é a vaga da minoria. No entanto, eles estão interpretando que porque o Novo não cumpriu a cláusula de barreira, o que não diz em nenhum lugar do regimento interno, nós não teríamos direito. Sendo que a Rede, por exemplo, na legislatura passada também não cumpriu a cláusula de barreira e teve acesso. Aí nós recorremos ao STF. O Barroso decidiu semana passada que a gente deve esperar uma decisão nova do Lira, porque é assunto da Câmara. Entendi. Um joga pro outro. E aí agora nós vamos recorrer na própria Câmara aos demais partidos, porque é o seguinte, esse não é um direito nosso do Novo, é um direito da minoria, de quem é partido pequeno. Tem vários partidos pequenos, agora tem cada vez menos em virtude da cláusula de barreira, é verdade, mas ela não estabelece que um partido deixe de ter espaço em comissões, senão a gente vira indigente parlamentar, como eu estou dizendo, né? Deputado pela metade. Mas participo sim das reuniões da CPMI do 8 de janeiro, por isso mesmo estou aparecendo volta e meia nas transmissões, assim por diante, porque apesar de não ter vaga, como vice-líder da oposição, estou ajudando nos trabalhos, falo sempre que posso e estou trabalhando firmemente, porque eu acho que precisa ser esclarecido tudo. Inclusive, já vou deixar aqui, Emílio, aliás, boa tarde a todos, nem boa tarde daí para todo mundo que está assistindo. Na próxima quarta-feira, dia 5, vai haver uma audiência pública que eu propus junto com o deputado Sanderson, que é o presidente da Comissão de Segurança, para tratar da violação das prerrogativas dos advogados dos que estão presos em virtude do 8 de janeiro ou daqueles que já foram soltos, mas seguem com restrição de liberdades. Né? Muitos advogados sem acesso aos processos, advogados com dificuldade de defender seus clientes. Então tem uma série de aberrações jurídicas que nunca poderiam ser admitidas e infelizmente ainda estão em curso. Nós vamos debater isso semana que vem. Vai ter um desfecho? Porque tá tendo aquele de novo, parece aquele da Covid lá. Olha só. O show do intervalo. A turma gosta de fazer o palanque político. Que é importante também, mas obviamente não é suficiente, né? Mas eu estou lendo justamente agora um livro de um amigo meu do Rio Grande do Sul, Ricardo Sonderman, que escreve sobre os discursos do Winston Churchill. E lendo o livro eu percebo como essa também é uma resposta boa para todos que dizem mas não está fazendo nada, estou só falando. Churchill foi fundamental, claro, nos atos durante a Segunda Guerra, mas também, e talvez antes dos atos, pelos discursos. Pela forma como ele mobilizou a população, pela forma como ele convenceu seus pares, pela forma como liderou uma nação e o mundo livre, né, na guerra contra o nazismo. Então, falar é importante também. Agora, realmente não é o suficiente. Então, precisamos continuar martelando, batendo nessa tecla até que a gente passe esse regime de exceção, essa ditadura que a gente hoje está vivendo no Brasil. Ô Marcelo, você estava falando de aberração jurídica, a gente estava conversando aqui com o Segré, porque nós temos vários exemplos hoje, né? Nós temos humorista, temos apresentador de televisão, nós temos youtuber, influenciador, canal de televisão, todo mundo sofrendo várias represálias. Até onde vai essa aberração jurídica? Até onde o Xandão quiser. Isso que é muito triste, porque quando você tem um governo de homens e não de leis, ou seja, um governo de uma pessoa que decide ao arrepio do que diz a Constituição, você tem uma ditadura. É isso que a gente está vivendo. Então a gente não sabe até onde pode ir, a gente não sabe, eu não sei até que momento eu vou viver sem ter uma busca e apreensão, até um pedido de prisão, ou qualquer colega deputado, ou qualquer cidadão, como a gente já está vendo acontecer, né? O Monark mesmo, é um absurdo o que aconteceu com ele, e continua acontecendo. Mas ele continua Bismarck fazendo. Ele continua fazendo o programa. Ele foi por meio de uma brecha lá e está desafiando a ordem. E eu, sinceramente, entendo que nesse momento em que está declarada a guerra por parte de um
tribunal, que é o que o STF está fazendo com o Brasil. Ele está declarando guerra contra quem segue a lei, contra os honestos. É só ver quem aplaude as decisões do STF. Exatamente. Quem aplaude é bandido. Então, quem aplaude quem é honesto não gosta e quem é bandido aplaude. Quem é estatista aplaude e quem é pela liberdade, pela limitação do Estado, está revoltado. Então, na verdade, o que a gente está vendo é uma consequência de todo um sistema reagindo. E eu gosto de voltar a 2019, viu, Emílio? Porque se a gente olhar toda a timeline, né? O cronograma... Não, cronograma não, como é que é? A cronologia dos eventos. O STF começa a ter uma postura mais radical fora do que diz a Constituição quando abre o inquérito das fake news, que foi uma reação àquela delação do Marcelo Odebrecht, em que ele diz que o amigo do meu pai era o presidente do STF, Dias Toffoli. Que até censuraram a revista lá. Aí que começou, foi com o Cruzoé. Aí o que acontece? Censura o Cruzoé, aí a mídia tradicional diz, não, mas pera lá, estão censurando trabalho jornalístico. Mas peraí, o Marcelo Odebrecht fez um monte de delações, assim como outros delatados, que botou um monte de gente na cadeia. Não estou dizendo nada, delação precisa ser provado, mas ele delatou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não gostou, disse que era fake news, e censurou. Aí a mídia tradicional disse, não, tá indo longe demais, deu aquela reação, tiraram a censura da Cruzoé, mas passaram a perseguir quem? O melhor bode expiatório que poderia existir, que era Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Mas ali não foi aquela... A New Left ali que arrumou um esquema para ganhar a eleição, para queimar o Bolsonaro. Chapa-tênis. Chapa-tênis. Chapa-tênis trabalhou Mas o que isso quer dizer? Não, trabalhou ali com Maia. Não, mas na verdade, assim, isso trabalhou tudo com Maia pensando não tinha o Barba. Não tinha o papai. O Barba estava em Curitiba. Ele voltou no segundo tempo. O Barba estava comendo em Curitiba muito bem. Ele tá com saudade. Melhor que no Palácio. Mas mande lá para Brasília. Concordo, teve de tudo reunido. Entendeu? Assim. É isso que eu falo pra você. Eu entendi, teve de tudo reunido. Na verdade, houve muita gente que não conseguiu entender o contexto que o Brasil vivia. E hoje está vendo as consequências com certo espanto. Eu não consigo entender como alguém se espanta que um cara como Lula, que sempre enalteceu ditadores, inclusive teve frases elogiosas a Hitler numa entrevista antiga lá da Playboy, né? Isso aí é público, notório, mas para não entrar nesse vespeiro do nazismo, ele sempre elogiou Cuba, esteve junto com a Ahmadinejad quando era presidente. Hoje acabou de dizer que na Venezuela tem mais eleições do que no Brasil e que o conceito de democracia é relativo. Agora de manhã, na Rádio Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, tá de brincadeira. Ele acabou de dizer isso, acabou de sair o Lula. Então, quer dizer, como as pessoas se espantam que essa turma toda que foi condenada com dinheiro até nas cuecas, com dinheiro no exterior, em conta bancária, que iam chegar e iam governar o país honestamente, que iam respeitar as leis, que iam respeitar a democracia. É triste. Mas o fato é o seguinte... Em quem repousa a defesa da democracia é no legislativo. E todos os países do mundo, para saírem de um entreveiro, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, desse tipo, precisaram passar por um processo de ampla mobilização popular. O Brasil fez isso durante as diretas já, fez na época do impeachment do Collor, fez na época do impeachment da Dilma. Se não tiver ampla mobilização popular a ajudar a pressionar o Congresso, que em parte, já mais ampla do que no passado, é de direita e de oposição ao PT, se não houver essa ampla mobilização, a gente está perdido. Porque hoje nós estamos vivendo numa ditadura e quem não quer enxergar, sinceramente... Então, mas você não acha que tem dois... Falta visão. Então, mas você não acha que tem dois Brasis? Porque esse Brasil da ditadura, a meu ver, eu não vejo isso na população, o afegão médio. Não estão sentindo ainda. Não. Eu sei, tá Gordão. Calma, Gordão. Não fica nervoso. Calmo. A direita gorda tá muito nervosa. Eu tô calmo por enquanto. Calma. Deixa eu só terminar aqui, porque senão eu também não consigo... Eu acho que é o seguinte. A oposição que está sofrendo isso. A oposição, eles querem limar essa oposição. A oposição está nesse Brasil. O outro Brasil está rodando. Entendeu? A da lojinha. É verdade. Tá rodando. Esse Brasil aí, tem que pagar a conta. Que você tá falando que tem que sair à rua, não sentiu isso. Quem tá sentindo é quem tá do outro lado. Os efeitos econômicos podem demorar um pouco a ser sentidos, né? A Venezuela, por exemplo, teve paros, como eles chamam, né? Greves gerais, teve uma série de eventos lá em que tentaram recuperar, mas estava tarde demais. Até porque a oposição, que tinha que ter segurado o pincel, decidiu boicotar eleições contra o Hugo Chávez, né? Então, é uma via de duas mãos. Os dois têm que se ajudar, né? Tanto o Congresso como a população com a conscientização constante. Não dá para parar. Por exemplo, a Dilma, ela
se reelegeu em 2014. Logo depois eu participei das primeiras manifestações ainda em Porto Alegre. Era novembro, a gente foi pra rua lá no Parcão. Aqui em São Paulo também teve manifestação, tudo pequena. Nossa, começou acho que com 200, 300 pessoas no banquinho da praça, terminou com 1.000 e tantos na frente do Tribunal Eleitoral. E ela sofreu realmente a derrota final do impeachment em agosto de 2016, são quase 2 anos. É sofrida a coisa. Então não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Mas concordo com você, demora, a gente às vezes fica até, né, poxa vida, tanta gente vivendo a vida normal como se nada tivesse acontecendo. Exatamente. Mas me preocupa mais quem sabe o que está acontecendo e não está se articulando para combater. Sim, isso exatamente. me preocupa muito mais. Sim. E quem acha, que até agora acha que o amor venceu. Isso é um absurdo. Sim. Tá muito claro. Talvez na primeira semana, no segundo mês, a pessoa pudesse ter alguma dúvida, mas, gente, já estamos meio ano aí. O cara elogiando o ditador, o STF fazendo o que quer e o que estiver ao seu alcance para descumprir a lei e a Constituição. As pessoas ainda achando que o amor que venceu. Ô, Van Isso Hatten, não dá para entender. Van Hatten, eu sempre bato nessa tecla aqui quando vem deputado ou senador falando a respeito da oposição, né? Porque a gente sabe que tem oposição, mas dentro da oposição existe muita diferença. Da última vinda sua pra cá, o que você sentiu dentro da oposição? Porque a gente sabe, tem uma turma que é mais voltada pro Bolsonaro, outras nem tanto, mas aí na hora que precisa não tá unido para combater o que precisa ser combatido mesmo. O que tá acontecendo lá dentro? Porque a turma sempre vem aqui e fala assim, a turma tem que se ligar, a turma tem que ir pra rua. E eu sempre falo isso, a turma já tá de saco cheio. Ninguém aguenta mais protestar, ir pra rua, nada acontecer e esse pessoal ri da nossa cara. O que tá acontecendo lá dentro com a oposição? Ótima pergunta, mano. Eu concordo em partes, assim. Realmente tem muita gente até com medo de sair às ruas, tá? Sim, muito. Com medo, né? Mas eles exigem dos parlamentares postura. Então, pra mim, assim, olha o caso Deltan Dallagnol que foi cassado. Tá? Imagine você se um deputado do PT tivesse sido cassado nas condições que o Deltan foi cassado. Não tinha mais votação no Congresso, era obstrução total. Tá? Ali, e aí, por isso, a gente é fácil nós criticarmos os outros, mas a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo também. Né? A oposição ali falhou numa articulação maior, inclusive quando o Deltan teve aquela manifestação que foi muito grande em Curitiba, teve muitos deputados com ele, mas deveria ter mais. Eu acabei fazendo uma manifestação em Porto Alegre, foi um sucesso também. Mas eu lamentei muito, por exemplo, que o Bolsonaro, que poderia ter ficado calado, né? É claro que ele está numa condição de vulnerabilidade para estar chamando manifestação e apoiando, isso eu entendo. Né? Mas foi lá e disse pro pessoal não ir pra rua. Sabe? Teve muita gente que não entendeu, outros que apoiaram o Bolsonaro ferrenhamente, disseram, não, vou pra rua de qualquer forma que eu quero, eu acho que o momento é esse. Porque nesse momento tem que estar todo mundo unido, não importa se você apoiou o Bolsonaro, se você anulou o voto porque você não queria ele, mas também o Lula. Nesse momento, você não pode escolher o aliado. E aí eu volto ao exemplo do Churchill. Né? Ele disse que se tivesse que ir para o inferno, abraçar o diabo para vencer o Hitler, naquele contexto ele teria ido porque precisava derrotar um mal que estava assolando todo o continente europeu e mundo. Então nós estamos num momento agora que é de aprendizado também. Eu acho que esse foi um aprendizado, acho que o Deltan ele foi bem apoiado sim, mas faltou. E continua... Faltou muito. E continua com o meu apoio total e restrito. Inclusive, a gente vai se ver hoje à noite, se encontrou semana passada nos Estados Unidos. E ele é um símbolo dessa perseguição, mas é óbvio que não é o único. Não é? Né? Atacar ele dizendo assim, não, mas agora estão fazendo porque é o Deltan. Não é verdade. Eu, pelo menos, vocês me conhecem. Eu tenho denunciado isso desde Mas você não tem o rabo preso. Ué, mas exatamente. Esse é que é o problema. Essa é a questão. Exatamente. Então, essa é que é a questão. O que acontece? Se você vê o Lira tentou lá. Opa! Pagou de bonzão. Pagou de bonzão. ninguém mexe. Puxaram a pastinha. Puxaram a pasta lá do Lira. E aí, Lili? Capivara do cara. Falou, tem o quê? Tem uns meninos aqui, vamos lá. Ele virou uma Leste. Você sabe como é que funciona. Então, o que acontece? Quando você vai votar, o cara não pode ter capivara. Exato. Se o cara tiver capivara, ele não é Rottweiler, ele vira Lassie. Porque o cara vai lá, você sabe. Nós temos um problema no Brasil que começa lá embaixo, né? Falta de princípios, a questão toda de preparação para participar da vida pública. Eu tive a felicidade, vocês falaram que sou de 2 irmãos, tenho muito orgulho de ser da minha cidade de 2 irmãos.
E deixo, aliás, um abraço e uma solidariedade. Passou uma chuva muito forte faz pouco tempo lá, que destruiu muita casa, foi horrível, né? Todo o pessoal da região lá, minha solidariedade enorme. Lá a gente tá tentando fazer o que pode para resolver. Mas eu fui vereador lá primeiro, depois eu fui dirigente do Diretório Central de Estudantes. Aí, anos depois de 3 tentativas, assumi como deputado estadual. Então, o que eu costumo dizer, Emília, é que os erros que muitos acabam cometendo como deputado federal, que se elegeram pela primeira vez, depois de uma campanha forte no YouTube, aquela coisa toda, mas de pouco contato social, eu cometi em uma escala muito menor lá atrás. Eu não sou imperfeito, muito pelo contrário, tenho muitos defeitos, muitos pecados na vida, todos os cristãos têm. Só que eu tive o privilégio, talvez, de cometer erros que eu poderia estar cometendo como deputado federal mais cedo, ou evitar de cometer eles mais cedo, já analisando o cenário num ambiente menor para não cometer agora. Então, eu acho que nós precisamos preparar mais pessoas para a política desde a base. Sim. Sabe? Falta isso. Falta aqui quem está assistindo. Eu sei que tem muita gente jovem que assiste o programa aqui, muita gente. Reclama do presidente da República, reclama dos deputados, senadores. Você já pensou em concorrer, você que é jovem aí, tem 13, 14 anos, pro Grêmio Estudantil do seu colégio? Eu fui vice-presidente do Grêmio Estudantil. Ou você é da universidade, pro DCE da escola, pro diretório acadêmico. A maior parte da juventude que quer estudar mesmo para ter um emprego, uma coisa, não tá aí para política. Por que acha o quê? Porque é coisa só para ladrão, só para quem quer se beneficiar. Mas cara... também, né? Infelizmente é porque os bons não se envolvem. Exato. Só fazer um breakzinho rápido pro Dedê. O Dedê tá impossível. Ainda bem que você vai fazer um break. Hoje ele tá impossível. É que não deu ontem. Vamos fazer. Ontem ele não fez, ontem ele fez uma burrada, que hoje ele tá. Então vamos fazer. Vai lá, Reginaldo. Estamos aqui com o Marcel Van Hatten para você segui-lo. @Marcel Van Hatten tá aí, ó. 1.100.000 seguidores. Marcel Van Hatten nas redes sociais. Vai lá, Reginaldinho. Posso dar uma pequena... É uma semi-breaking news. Sim, senhor. O TSE retoma amanhã com 3-1 por Bolsonaro inelegível. Ou seja, são 4 votos. No total são 7. Sim. Muda o jogo, amigo? Fala aí, Van Hatten. É comigo, é? É você. Olha só, o Guz escreveu um artigo lapidar sobre isso, saiu ontem, se eu não estou enganado, agora não lembro o meio que ele publicou. Mas ele foi muito bem, porque ele disse assim, na verdade estão querendo punir o Bolsonaro por algo que eles imaginam que ele vinha querendo tentar fazer. É um absurdo, eu não vou entrar no mérito, se tinha que ter chamado os embaixadores nesse caso específico, se eu concordo com a teoria ou não da questão das urnas. O fato é o seguinte, o que o TSE está fazendo, e também por isso o Poder Judiciário no Brasil, é julgar com base em hipóteses, como fizeram também com o próprio Deltan. Né? Então, claro que muda o jogo. Por quê? Porque acaba fazendo com que o Bolsonaro, nesse ponto, hoje ele está bastante enfraquecido, apesar de ele continuar sendo uma liderança de massa, chega nos lugares, as pessoas recebem ele. Todos sabem que esse processo eleitoral, desde a derrota, acabou enfraquecendo. Saiu um tempo do país, tá falando menos. Ali eu achei que ele... Ali eu achei que aquela galera que ficava na rua, na porta do quartel, ele não falava nada, ali eu acho que pisou na bola. Vocês me deram a oportunidade aqui no Pisou Pânico na bola. de dizer para as pessoas saírem da frente dos quartéis, irem para frente do Congresso, não obviamente para depredar, evidentemente, mas para pressionar os deputados e senadores. E vocês me deram a oportunidade na época, falei, uma oportunidade que o Bolsonaro teve milhões de vezes e infelizmente não aproveitou. Eu acho que realmente ele poderia e deveria ter feito isso. Agora, o que está acontecendo com esse julgamento, você me perguntou se muda o jogo do tribunal, no fundo acaba vitimizando ele e dando força. Que é o que o sistema tem feito todo o tempo. Não só com o Bolsonaro aqui no Brasil, como... Bom, com o Lula, mas com o Trump nos Estados Unidos também. Eu acabei de vir de lá. Eu, aliás, pousei hoje vindo de lá de viagem. Então, eu tô um pouco impactado ainda com as notícias, porque o Trump tá próximo de ser o candidato republicano e vencer a próxima eleição dos Estados Unidos. Então, na verdade, o que o Trump e o Bolsonaro são? Tava falando mais cedo com a Camila, que tá aqui com a gente, Camila Leite, que tomou um café comigo ali embaixo antes de subir. Eles são sintomas de todo um processo de revolta das pessoas com o sistema, de indignação das pessoas com a corrupção, assim, revolta também com os privilégios, benesses dos cargos públicos. Olha o que aconteceu esse fim de semana agora em Lisboa. Aliás, fim de semana não, um convescote aí de dias a fio, né? Do Gilmar Mendes, aí a Malu Gaspar foi muito feliz no artigo dela hoje e também. Agora é aberto. Mas... Não é mais nem disfarçado.
disfarçado. Não diz a Constituição que tem Não que é ter mais nem independência e disfarçado. harmonia entre os poderes. A harmonia tá aí, eles resolveram a parte da harmonia. O problema é a independência. E falando nessa questão de que tá tudo na cara, ô Marcel, vai ter o Foro de São Paulo. Vai ter o Foro de São Paulo, a gente tava conversando com o Segre aqui, que vem os aliados do atual presidente, que são o pessoal da Nicarágua, Venezuela. Ele fala abertamente isso de Cuba. E aí? Eu sei que pra você é mais difícil, mas vou usar a imunidade pra dizer que são os comparsas, tá? Certo. E aí? Pois é, e é um Foro de São Paulo que o Lula dizia que não existia, que quando o Olavo de Carvalho foi o primeiro cara no Brasil a dizer, aliás, eu devo muito a ele, a outras pessoas na direita, mas a ele naquela época, por isso, por ter falado do Foro de São Paulo naquela época, você pega posts do Olavo de Carvalho hoje, 2, 3 anos atrás, e são mais atuais do que se tivesse alguém digitando o que ele disse na época. Talvez ele não dissesse nem a mesma coisa, é incrível. E na época em que ele dizia isso, ele escrevia pra Zero Hora, foi demitido depois do Globo, onde ele também escrevia, diziam que era mentira, que era uma ficção o Foro de São Paulo, né? Que não existia, que isso é uma teoria da conspiração. Agora está sendo organizado nas nossas barbas, comemorado o aniversário em Brasília, na capital do Brasil, junto com ditadores. Então, peraí, pessoal, quem está acreditando ainda que a gente vive numa democracia? Agora, Marcel, vamos lá. A gente... O professor tá bravo. Maquiado. Não tô bravo, eu tô tá mais muito maquiado. bravo. E maquiado. Tá muito maquiado. E a recíproca também. Aliás, o que acontece? A gente foi lá, vota, votação, aí teve senadores eleitos, teve deputados eleitos. E, de certa forma, a gente não... Você fala, não, o povo tem que ir pra rua. Mas também não é a função do povo ficar indo pra rua toda hora. Os representantes do povo e a Câmara dos Deputados é uma representação, porque é muito mais pulverizada, faz isso. Como deputado, o que você acha possível fazer para ver onde a corda está esticando? A gente vê que a corda está esticando para vários lados simultaneamente. E isso é uma conta que a gente vai pagar. Já tem gente pagando, teve gente que, não só políticos como o Deltan, mas teve gente que foi exterminada das redes sociais, onde a rede social era o único ganha-pão da pessoa. Então você matou a pessoa digitalmente. E aí? Porque até ter uma massa, isso vai demorar, mas eu entendo que os deputados têm um poder de convencimento, tem o que ser feito. Assim, qual que é a sua estratégia para isso? Bom, estratégia interna é na própria Câmara dos Deputados tratar desses temas, como a gente está fazendo na próxima semana essa audiência pública sobre as prerrogativas dos advogados. A gente tem que encher de requerimentos todas as comissões, trabalhar também, vou até sair um pouco dessa área da liberdade de expressão, né? Trabalhar bem nos destaques que a gente pode aprovar no plenário e nas medidas provisórias para evitar o aprofundamento dessa ditadura. A MP dos mais médicos, conseguimos tirar por emenda do Novo e de outros partidos que também apoiaram ou fizeram emendas semelhantes, a possibilidade de passar dinheiro para Cuba, como era feito antes via OPAS, para escravizar os médicos cubanos aqui no Brasil, né? Que nem exatamente médicos são dentro dos critérios que nós estabelecemos aqui no país. Conseguimos evitar uma série de mudanças também na MP da reestruturação dos ministérios, que iam acabar com o marco de saneamento, cujo decreto que anulava, né, a aprovação do projeto lá atrás também foi derrubado na Câmara dos Deputados. Então tem coisa que a gente pode fazer. Agora, além da seara interna, eu acho muito importante a gente trabalhar mais a seara internacional. E por isso, a semana passada, quando estive nos Estados Unidos, além daquilo que eu fiz no Instituto Acton, que foi uma palestra sobre as prerrogativas que estão sendo desrespeitadas aqui, também comecei contatos com a Organização dos Estados Americanos, com parlamentares de outros países, não só dos Estados Unidos, também europeus, para a gente levar a informação para fora, porque a pressão de fora, a gente tem percebido em vários países em que perdem-se as liberdades, ela é fundamental para que atores internos não sejam tão abusados, né? E isso, ou abusivos. Então isso é também uma estratégia que eu entendo ser absolutamente necessária nesse momento. Mas é difícil por causa do consórcio. É muito difícil. Porque o consórcio já vendeu essa ideia que o Bolsonaro é fascista, o mundo inteiro acha que o Bolsonaro é fascista, e acha que o Lula é um amorzinho. Mais ou menos. O Lula é preso político. Mas o Lula ganhou agora um editorial muito ruim lá de um jornal francês. Mas é um La Deception. La Deception, exatamente. É um outro. Você sabe que eu acho... Mas tá aumentando. Eu acho que é o seguinte... Eu acho que o negócio que a gente não conta é do chip brasileiro que mudou. Essa é que é a diferença. Porque, por exemplo, se você pegar lá o Lula, os caras do PT, a Gleisi, o Bigode, o Mercadante, o Fidel Castro, essa turma atrasada, os bolivarianos,
Eles têm aquele pensamento do Karl Marx, que é o proletário, não sei o quê, a burguesia. Hoje em dia, o brasileiro não tem mais isso. O brasileiro é empreendedor agora. Entrou na cabeça dele que ele é empreendedor, que ele quer montar um negocinho, ele quer fazer, ele quer resolver. E é esse canal, não é Bolsonaro, não é Bolsonaro, não é isso aqui. A ideia da cabeça do brasileiro, eu acho que mudou. Chão de fábrica. Eu acho que mudou. Você vê muita gente que tem... Porra, montar o comércio pequeno. que era funcionário, ela montou a oficina e não sei o quê, abriu um ME. pequeno negócio. Eu não sei o que aconteceu. Aí deu um... Incentivou. Deu um gás aí. Sim. Você entendeu, Sami? Não sei se eu Sim, fui... Uma mentalidade Não mais foi liberal. claro, porque eu sou certeza. burro. Mas Eu as não pessoas- sei. Não, você... Mas, Eu não mas sei levar. O chip mudou, mas eu acho que as pessoas cansam também. Cansadíssimo. Não. Porque é o seguinte, eu acho que quando o cara vai votar, ele não vota com toda essa ideologia. já cansou. Eu vou votar porque eu sou de direita, bandeira. Isso aí não tem. O cara vota pra vantagem. Não, o Zema ganhou em Minas e o Lula ganhou em Minas. Aí tá o exemplo. Então, o cara ele vota pra melhorar. Pra melhorar a vida dele. É individual. Voto é individual. O cara vota... Agora, essa questão que você falou, a Eu Fundação acho que- Perseu Abramo fez uma pesquisa ainda quando a Haddad estava saindo da Prefeitura de São Paulo, que depois o PT apagou das redes. Talvez vocês lembrem disso, não sei. Em que perguntavam na periferia aqui da capital de São Paulo, quem era o maior inimigo para o cidadão? Se era o patrão ou se era o Estado? E estava dando o Estado disparado, por causa da burocracia, por causa da falta de acesso a serviços públicos. Essa ideia marxista de guerra de classes da economia entre capital e trabalho, isso aí é superado. E por isso mesmo que a esquerda investe em outras frentes. Por que eles estão dividindo por cor da pele, por homossexualidade, heterossexualidade, identidade de gênero, etc. Mas Por que isso aí que eles não investem pega, nessa- isso aí não pega. Mas eu sei, Isso mas aí é eles só fazem. tentativa, não pega. Não pega pra gente, mas Não, pra não muita pega. gente Não que pega. vive da política, eles fazem a massa de manobra em cima desse discurso. Não pega. Isso aí é bolha. Isso aí é bolha. Não pega. Eu acho... Ainda bem. Eu acho... Agora, que a eu- gente consiga manter isso, né? Eu acho que a galera tem outro pensamento aqui no Brasil. Eles não acreditam mais nesse papinho aí. Vem com esse papinho aí, você acredita? Ah, o Lula falando lá, porra, que ele come mal no palácio. Ah, vai dormir, pô. Tem dó. Qualquer um fala, vai dormir, Lula. Não vem com essa conversinha, não. Não Agora vem com tem essa a conversinha. defesa da Venezuela como um grande exemplo de democracia. Pelo amor de pô. Deus. Nosso exército em Nicarágua. Tudo bem que a gente tem muito trouxa. Ah, mas é o que mais tem. Sim. A Mas gente tem um tinha que- limite. a gente tinha que mandar muito trouxa embora do país. Eu acho. Mas tem um limite. Porque precisa ter um equilíbrio. Isso. Então tinha que pegar país que tem pouco trouxa e É. exportar. É isso aí. Pra ter um submarino. equilíbrio de trouxas. É O problema, E Sam, é que no final do ano passado bateu recorde número de pessoas saindo do Brasil. E aí quem é que sai do Brasil? Foram os trouxas que É saíram. isso aí. 4 milhões. A Venezuela tem 25% da população vivendo fora do país. A maioria são pessoas formadas com graduação, Foram pessoas que... 4 Quem teve milhões? chance de 4 sair? milhões saíram do Brasil? Eu não Na sei, mas Venezuela quase foram 3 milhões, 3 alguma milhões. coisa. Tem um cara lá Quase que é- 4, né? uma coisa Acho assim. que é Roberto Spiegel, chama Mas Morar. volta, viu? Tem um cara lá chamado Roberto Tem que Spiegel, voltar. morar Estados Unidos, falou que nunca teve tanto pedido de... Ele faz os processos card. para quem quer green card, sei lá. As pessoas estão saindo e a gente tá Mas perdendo volta. talento, a gente tá perdendo... Mas volta. Mas volta. Tem Vai, que mas voltar. volta. Pessoal, é hora de ficar e trabalhar agora. Porque se a gente não... Olha o exemplo da Venezuela. Se desistir agora, se deixar a peteca cair agora, acabou. Aí entregamos o Brasil Então, mesmo. porque Não é hora de sair. Porque o problema do Brasil, economicamente, a gente nunca vai virar a Venezuela. O problema é virar a Venezuela na parte de liberdade de expressão. Isso, de liberdade. De... Uma isso dá. China, uma China. Isso É uma dá. China da América Latina. Esse parece Mas que tem é esse poder o foco, econômico, sabe? mas a Poder gente tem econômico, dinheiro, mas- mas tem Então, mas a gente tá falando... Eu tava nos Estados Unidos, eu peguei meu Instagram, abri Luciano Hang. Tá lá o perfil dele. Postou, acho que faz um mês e tanto, alguma Sim, dá uma coisa. ideia. Tá funcionando, assim como outros Lá perfis. pra ver lá. Eu lembrei da minha viagem pra China, porque quando eu fui pra China, não podia ver Instagram, tava tudo bloqueado, Google, etc. Daí eu pensei, Sim, poxa vida, eu tô WhatsApp, às voltando, vezes. mas não é pra China, tô voltando pro Brasil semana que vem, quando eu vi. É triste demais. Mas a China nunca teve a democracia igual a gente teve Mas não aqui. dá pra... Chinês vive na Já gaiola. nasceu assim. desde o Mao Tse Já Tung. nasceu Nasceu assim. com Na gaiola. pensamento. Mas sempre teve gente desafiando. E, aliás, um dos maiores exemplos agora recentes é o desafio que o Hong Kong está tentando impor à China. Não é fácil. E nesse momento está praticamente perdida a guerra lá, né? A guerra, digamos,
pela liberdade, né? Mas tem ilhas na China, como era o caso de Hong Kong até pouco tempo atrás, e tem também revoltas populares, como foi aquela época massacre da Paz Celestial, né? Que tem aquele exemplo que foi 4 de junho agora, que foi Mas tem o Xi Jinping, tá? Vai brincar ditador, com o Xi Jinping. né? Tem os Putin, o Xi Jinping. O Van Hatten meio que nesse assunto também. 2000-0. Mas o povo defende a liberdade, tem que defender. Falando de liberdade, nessa longa trajetória do nosso Brasilzão, o que você acha que é o interesse do judiciário? É ideológico? É econômico? Ou é o poder? Como que você enxerga isso? Na tela. Ele bolou isso. Ele bolou. Saiu no TP ali. Olha, bom, repetindo o que eu disse antes em outras palavras, para mim, acho que todos esses interesses estão conjugados, né? Você falou econômico, tem, com certeza, tem muito envolvimento econômico. Nosso salário de ministro supremo muitas vezes é mesado, né, perto das outras atividades econômicas que exercem, né? Não digo todos, mas é uma coisa que eu até acho que vai contra a vocação de quem é ministro supremo. Ser ministro supremo é um cargo tão honorífico, sabe, que só 11 pessoas no Brasil têm, sabe, que o cara tem que se dedicar àquilo exclusivamente deu, sabe, não importa, o salário é baixo, o salário é alto, mas tudo bem, perto do que ganham advogados renomados que têm causa na corte, realmente é um salário muito aquém daquilo que vários advogados oferem. Mas ainda assim é pelo cargo honorífico que exerce. Mas econômico tem esse interesse, sim. E aí, do interesse econômico, deriva também o interesse em se proteger, né, de eventuais suspeitas. Não estou falando que tem irregularidades, mas a FGV, que foi parceira aqui do IDP do Gilmar Mendes lá em Lisboa, que é uma faculdade respeitadíssima, muita gente super boa foi formada por lá, mas ninguém está ileso, ninguém pode estar acima da lei ou acima de qualquer investigação. Estava por ser investigado em virtude de irregularidades e o Gilmar Mendes não deixou 48 horas, né, o processo de investigação continuar. Então, a gente vê uma série de efeitos, a meu ver, a meu juízo, que estão decorrendo dessa autoproteção do judiciário, ou não vou nem dizer judiciário, que tem muito juiz de primeira instância, muito desembargador preocupado, terrivelmente preocupado, tá? Mas essa autoproteção de ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, todos eles indicados politicamente para os cargos que estão, e estão aproveitando essa onda de enorme rejeição criada por uma mídia tradicional, e também, infelizmente, em grande parte, estimulado pelo próprio Bolsonaro, que abriu frentes, na minha opinião, demais de batalha, sem conseguir se expressar da forma adequada muitas vezes, se aproveitaram de toda a circunstância, como lá nos Estados Unidos também está acontecendo hoje com o Trump. Então, é uma resposta complexa para a tua pergunta, ideológico, que aliás foi muito boa, parabéns. Obrigado, mas ideológico. Bem treinada. Primeira que eu fiz. Eu que escrevi pra ele. Você acha que o Trump vai em cana? Você acha que o Trump vai em cana? Vai nada. Acho muito Vazou difícil. um áudio dele. Eu Tem um acho áudio muito do Trump difícil, agora. mas é aquela coisa, né? Quem é republicano diz, mas vem cá, mas qualquer outro presidente também levou documentos para casa. Pois é, deve levar, não deve levar? Não deve levar. Deve devolver na hora que foi pedido para devolver? Deve devolver, se a justiça pediu. E aí a acusação é, o Trump supostamente teria ficado com os... Supostamente não, ficou com os documentos mais tempo, tem até gravações deles, se eu não estou enganado, mostrando para pessoas os documentos. Aí entra não sei se é vaidade, a egolatria, aquela coisa de dizer eu tenho poder, tá aqui documentos que não podia ter na mão, e que, Ô Marcel, injustificável, você né? não acha, porque se pensar bem, né, também não tem candidato, né? Não tem candidato Não tem lá nome? nos Estados Unidos. Não tem nome, cara. Não tem. Tá Não bem. tem, mesmo aqui, O DeSantis, mesmo aqui foi... tem... Aqui já foi difícil. Lá O tá DeSantis mais ainda- complicado. lá na Disney. É isso aí. Não tem muito candidato. Quem tem candidato lá dos democratas? Quem é o cara? Não tem. Eles não têm coragem de tirar o Biden também, né? Então... Mas o Biden Mas tá também só já um tá cacareco. falando que a guerra da Ucrânia é na Irak. Puta velho, Cara, não, o presidente cacareco. do corpo, que a Mas eles polícia não vem têm aí. coragem de tirar um presidente da República da disputa da reeleição. O Biden é Assim como o Lula não veio disputar um terceiro mandato quando a Dilma era candidata à reeleição. Vocês lembram que queriam o Lula para voltar? E a Dilma, não deixou. É. O Lula também tá só o pó, né, meu?
O Lula tá só o pozinho. Eu também acho que não chega no Natal. Mas Você acha? Eu acho. Mas eu queria fazer uma outra pergunta que era linkando com o que o Daniel falou. Vai falar da bunda do Pavivum. Não, mas tá com uma Pavibumbum maravilhosa. Mas a pergunta é outra. Na verdade, assim, você tinha falado até de levantar a hipótese de uma CPI dessa questão dos abusos aí do STF, do TSE. Mais alguém chegou junto contigo e falou, não, vamos nessa, essa é a caminhada, ou a galera do rabo preso preferiu ficar quietinha? Olha só, a CPI no ano passado teve em 48 horas as 171 assinaturas. Na verdade, chegou em 181. Tá? Neste ano, infelizmente, ainda não conseguimos obter as 171 necessárias. O que a gente está pensando é talvez fazer uma nova frente, buscando junto com os senadores fazer uma comissão parlamentar mista de inquérito. No entanto, a cada novo abuso do poder vem mais assinatura. A gente está com, se eu não me engano, agora 146. Então a gente já está perto. Tá? Então, por exemplo, a cação do Deltan Dallagnol, já conseguimos mais umas 10 assinaturas. Que é aquela coisa, né? Mas infelizmente tem isso. Tem gente que tem medo, que tem processo supremo, tem gente que tem interesse político, que inclusive é legítimo, de projetos que tem que passar na Câmara. E infelizmente, em virtude da ação do Supremo, tem audiência marcada com o ministro, tem medo de perder uma audiência com o ministro se assinar a CPI. Essa é a realidade da política brasileira, que está subjugada aos interesses do Poder Judiciário e do Executivo. Boa. Caramba. Então, mas isso aí o cara que armou o esquema. Tá tudo, enfim... Mas o Bolsonaro também se usou. O problema é o seguinte, o Bolsonaro também usou o Supremo lá, lembra do COAF lá? Foi uma pena que não podemos foi uma oportunidade perdida. Se nós formos pensar o que o Trump fez de indicações para a Suprema Corte Americana em comparação com o que o Bolsonaro fez, esse foi o maior problema da gestão do Bolsonaro em questão de visão de longo prazo. Tá? Tanto é assim que a cassação do Deltan Dallagnol foi cassado por 7-0, certo? Dos quais 3 votos foram de ministros indicados pelo Bolsonaro. 2 do TSE e o Cássio Nunes do STF. Então foram ministros indicados pelo Bolsonaro que cassaram o Deltan Dallagnol. Pô, mas esses caras mexeram na estrutura. Eu sei, mas aí o Bolsonaro... Eles mexem... mas tudo bem, mas o Bolsonaro chegou a dizer, o que o Cássio votar, eu tô de acordo. Algo parecido, ele falou alguma vez lá, para justificar a escolha do Cássio Nunes. Que eu, inclusive, tinha feito na época um abaixo-assinado contra, fiz uma mobilização toda e tomei pau de muito bolsonarista, mas na raiz, não deveria se meter na indicação do presidente. Eu fiz abaixo-assinado, teve muita gente que assinou. Eu queria demover, pelo menos tentar o presidente numa indicação que claramente não era alinhado com aquilo que a gente espera de um ministro da Suprema Corte. Pode ter as suas preferências pessoais e tal, mas até a favor da prisão em segunda instância, ou melhor, contra a prisão após condenação em segunda instância, ele era. Claramente, numa entrevista ele tinha dito, e eu alertei. Mas mesmo assim foi indicado. Isso aí tinha que mudar também, né? Tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa. Pro negócio ficar. Pro negócio ficar mais ou menos. Tem que dar um restart. Pro negócio ficar mais ou menos, tem que mudar muita coisa. A gente conta com você, Marcel. Posso te dar um presente? Claro. Peraí. Presente? Não, esse aqui é pro meu afilhado. Peraí. O que é isso? É o Sonic? Sonic, dá esse boneco pra mim. Esse é pro Lauro. O que você acha? Isso aqui é maravilhoso, mexicana. Olha, pra você lembrar aquela hora. Isso aqui é mexicana, é espetacular. Isso já é. Cholula. Cholula é... Entendeu? Grande charge, viu? Você entendeu? Falei mais disso. Isso aqui se compra no aeroporto. Sim. Obrigado. Entendi a referência. Um presente do Instituto Acton, a economia das parábolas do reverendo Robert Sirico. Boa. E lançada agora no Brasil. Trata de economia, mas utilizando as parábolas bíblicas, sem entrar na questão direito, esquerda, Jesus era socialista, liberal, nada disso, até porque o Instituto, ele tem um padre que é presidente emérito, mas ele não entra na questão política da Bíblia, porque isso, como cristão, a gente nem defende isso, mas trata das parábolas de uma forma econômica, vale a pena esse livro, recomendando aí. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Presença ilustre, uma salva de palmas aqui. O Marcel que sempre está aqui acompanhando esta programação.